Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Você vai ver no Jornal Toda Hora que o Brasil registrou mais de 1.400 mortes pela Covid em 24 horas. No Senado, o projeto que permite a compra de vacinas por empresas foi aprovado. Na África, Gana recebeu as primeiras doses do consórcio COVAX Facility. E ontem, Bolsonaro sobrevoou o Acre. O estado sofre com enchentes, além da pandemia e um surto de dengue. A cidade de São Paulo tem mais de 6.500 pessoas internadas. É o pior índice desde o início da pandemia. Ontem, o governo do estado anunciou um toque de restrição, não tão rígido como um toque de recolher. É uma forma de evitar as aglomerações nas ruas. Para isso, o estado montará operações de fiscalização para tentar restringir a circulação de pessoas nas ruas entre as 11 da noite às 5 da manhã. Na prática, as atividades não essenciais só estão liberadas até às 10 da noite. Segundo o governo, serão multados estabelecimentos e casas que estiverem promovendo festas nesse horário, algo que já era proibido desde o primeiro semestre de 2020, e pessoas que forem reincidentes na circulação na rua sem justificativa. Serão válidos motivos de trabalho ou saúde. Segundo a diretora técnica do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, Maria Cristina Megide, quem estiver circulando nesses horários, seja motorista ou transeunte, será abordado. A pessoa será orientada a voltar para casa. É uma advertência. Será alertado de que, se for pego uma segunda vez, será multado em torno de R$ 525 por reincidência. É facilmente identificável, né? Ele está voltando, ele está circulando para indo. Eu acho que isso tendo bom senso, a gente consegue perceber que ele não é uma pessoa que está criando tumulto, nada no seu trânsito. O que a gente não pode invadir é a casa, a residência da pessoa. Mas uma área que é comum, que está afetando as outras, a gente tem essa prerrogativa de ir e fiscalizar, né? Então a gente também está disponível para isso. Agora, a fiscalização realmente vai ser de grandes volumes de pessoas, grandes eventos, a partir de 25, 30, 50. Mas, por exemplo, na frente de um bar que está aglomerado, pode ser 20, 30 pessoas, podem ser 10 pessoas, a gente autua, porque ele não pode ter pessoas em pé, ele não pode ter fila, ele não pode estar bebendo na calçada, então ele vai ser penalizado. Haverá funcionários da Vigilância Sanitária para essas operações na madrugada em todo o estado, além da Polícia Militar e do PROCON. O Centro de Contingência do Coronavírus diz entender que, no comércio, a contaminação não é alta porque as pessoas estão de máscara. Na avaliação do governo, à noite as pessoas saem mais para confraternizar e usam menos máscaras. Se aglomeram mais, são contaminados e contaminam familiares. Apesar da queda de óbitos em 12% na última semana, a taxa de ocupação no estado atualmente é de 69%, com 6.657 pacientes. A medida do toque de restrição começa a partir desta sexta-feira, dia 26, e vai até o dia 14 de março, um domingo. Ontem começou no Piauí o toque de recolher em todo o estado. A medida está valendo das 11 da noite às 5 da manhã até o dia 4 de março. Nesse horário fica proibida a circulação de pessoas em espaços e vias públicas. Nos finais de semana devem funcionar somente as atividades essenciais. O Brasil bateu um novo recorde na média móvel de mortes por dia, mais de 1.200. Em 24 horas foram registradas mais 1.428 mortes pela Covid-19. Até agora no Brasil, 249.957 pessoas morreram por complicações causadas pela doença. Também foram confirmados em um único dia, segundo o Ministério da Saúde, 66.588 novos diagnósticos. E no total, mais de 10.324.000 brasileiros já foram contaminados. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias registra mais um aumento e, desta vez, bate recorde. Desde o início da pandemia, é a primeira vez que este número chega a 1.124 óbitos por dia. Já a média móvel de casos está em 49.388 confirmações diárias. Vamos ver agora pelo mapa como a doença evolui por regiões. 3 estados brasileiros estão com aumento nos registros de mortes: Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba,
Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina. Outras 8 unidades da federação apresentam estabilidade: Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Já o número de estados em queda aumentou para 6: Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Roraima, Sergipe e Tocantins. Com a pandemia, os brasileiros gastaram menos com viagens internacionais em janeiro. Foram cerca de 308 milhões de dólares gastos. Esse foi o menor resultado para o mês desde 2005. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. A vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson, que é aplicada em apenas uma dose, é eficaz contra os quadros graves da doença e, inclusive, contra a variante sul-africana, além de reduzir a transmissão do vírus nos vacinados. A informação foi divulgada pela Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos. Em testes clínicos nos Estados Unidos, a vacina mostrou uma eficácia de 85,9%, com uma taxa de 81,7% na África do Sul e de 87,6% no Brasil. O próximo passo é uma reunião na sexta-feira de uma comissão independente da FDA para analisar os resultados. Depois, as autoridades podem autorizar o uso emergencial do fármaco. Se a vacina da Johnson & Johnson for aprovada, este será o terceiro laboratório farmacêutico a receber o sinal verde da agência americana depois da Pfizer-BioNTech e da Moderna. Os Estados Unidos lideram a lista de mortes por Covid-19 em termos absolutos, com mais de 500 mil vítimas. A vacina da Johnson & Johnson é encarada como uma ótima opção no processo de imunização. O fato de exigir uma dose única e de a vacina ter a possibilidade de ser armazenada em uma geladeira e não em um congelador representa uma grande vantagem operacional. A Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, desenvolveu um teste do tipo RT-PCR que permite a identificação rápida das novas variantes da Covid-19. De acordo com a entidade, o teste consegue identificar mutações das cepas da África do Sul, Brasil e Reino Unido. Os testes começaram na semana passada. O RT-PCR foi aplicado em um grupo de 500 pessoas e, do total, 70% apresentaram resultado positivo para a variante brasileira, que é a chamada de P1. Depois do intervalo, você vai ver que Gana é o primeiro país a receber as vacinas contra a Covid no consórcio COVAX. A gente volta já. Oito horas e 51 minutos no horário de Brasília. A previsão hoje é de chuva volumosa em grande parte do Brasil e fica o alerta para alagamentos. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em todo o país. Nesta quinta-feira, uma grande mudança no padrão da circulação de ventos vai estimular a formação de muitas áreas de instabilidade entre a região sul e sudeste do Brasil. A situação é de perigo para chuva extrema e muito volumosa, especialmente entre o Vale do Itajaí, o litoral do estado do Paraná e o sul de São Paulo. Também chove forte a qualquer hora na região de Curitiba, em Sorocaba, na capital paulista, e também sobre a região da Baixada Santista. O dia também será marcado por céu encoberto e várias pancadas de chuva na região de Florianópolis e em áreas do centro-oeste de São Paulo, mas nessas áreas a chuva acontece de forma um pouco mais isolada. O dia será marcado por sol e sem previsão para chuva apenas no Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e entre o extremo norte da Bahia e os estados de Alagoas e Sergipe. As pancadas de chuva serão típicas de verão na maior parte do país e devem se concentrar entre a tarde e a noite, inclusive nas capitais Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro e Vitória. O tempo fica mais instável, com várias pancadas de chuva em áreas do sul do Maranhão e do Piauí, no oeste da Bahia, no Tocantins e entre as capitais São Luís, Belém, Macapá e também sobre Manaus. A temperatura mínima prevista na
capital paulista de 21 graus e faz 17 graus pela manhã em Curitiba. Máxima de 35 graus em Cuiabá, faz 32 graus à tarde em Salvador e a máxima não passa dos 32 graus também no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou ontem as áreas inundadas do Acre. Ele anunciou medidas de socorro ao estado, como a liberação de verbas para os municípios mais afetados e do fundo de garantia para as famílias atingidas. A União também entregou mais 13.500 doses da vacina Oxford AstraZeneca contra a Covid. 10 cidades do Acre, incluindo a capital Rio Branco, estão em situação de calamidade pública. Desde a última semana, o estado sofre com as cheias dos rios e alagamentos, o que agravou os cenários das epidemias de dengue e Covid-19 já existentes. Mais de 130 mil pessoas foram afetadas até agora. O Acre está incluído no pacote anunciado esta semana, de 450 milhões de reais para estados e municípios enfrentarem os desastres naturais que estão acontecendo, com maior intensidade também em vários municípios de Minas Gerais. Para os moradores dos locais mais afetados do Acre, além da liberação do Fundo de Garantia, foi anunciado hoje que a Caixa Econômica Federal vai suspender a cobrança do pagamento de várias linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas. E o presidente Jair Bolsonaro entregou ontem ao presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, o projeto de lei que privatiza os Correios. Jair Bolsonaro também sancionou ontem o projeto de autonomia do Banco Central. Agora, além de aumentar ou reduzir os juros para controlar a inflação, o banco terá que trabalhar contra o desemprego. O atual presidente, Roberto Campos Neto, lembrou que autonomia não significa liberdade total, e sim um reequilíbrio de forças, como acontece em vários países. E disse que a autonomia facilita o caminho do país na direção da OCDE, o grupo de países ricos, o que facilita os negócios. Gana, na África, é o primeiro país a receber vacinas contra a Covid-19 do programa COVAX Facility, da Organização Mundial da Saúde. A remessa com 600 mil doses de vacinas da AstraZeneca chegou em um voo da Emirates, no aeroporto internacional de Kotoka, na capital de Gana. O ministro da Saúde do país, Waku Agyeman Manu, liderou uma delegação do governo para receber a remessa. O objetivo do consórcio COVAX é comprar vacinas contra o coronavírus em grandes quantidades e enviá-las para as nações mais pobres que não podem competir com os países mais ricos na obtenção de contratos com as principais empresas farmacêuticas. As vacinas foram produzidas pelo Instituto Serum da Índia, na cidade indiana de Pune, e fazem parte da primeira onda de vacinas contra a Covid-19 destinada a países de baixa e média renda. Pouco mais da metade da população de Israel recebeu pelo menos uma dose da vacina da Pfizer-BioNTech. Agora o país, que é líder mundial na vacinação, vai reforçar suas relações internacionais fazendo doações para países que instalaram suas embaixadas em Jerusalém ou deram indicações de que farão isso. Estão na lista República Tcheca, Honduras, Hungria e Guatemala. De acordo com o jornal The New York Times, 5 milhões de palestinos que vivem nos territórios ocupados vão receber metade das doses que serão enviadas aos aliados. Durou pouco a passagem do técnico Vanderlei Luxemburgo no Vasco. Ele está fora depois de apenas 11 partidas, com 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Luxemburgo não resistiu ao rebaixamento do time para a 2ª divisão do Brasileirão. Aliás, a única chance que o Vasco tem de continuar na Série A seria uma vitória improvável por 12 gols de diferença contra o Goiás no jogo de hoje, na última rodada do campeonato. O próprio técnico disse que não dá e, segundo o comunicado do Vasco, saiu de comum acordo. Ontem, pela Liga dos Campeões da Europa, a Champions League, o Real Madrid venceu a Atalanta da Itália por 1-0. A equipe merengue jogou com um jogador a mais desde os 17 minutos do primeiro tempo e o gol da vitória foi marcado por Mendy. Os times voltam a se enfrentar no dia 16 de março na Itália e o Real Madrid precisa de um empate simples para se classificar. Já os italianos precisam vencer por 2 gols de diferença para avançar. E uma vitória do Atalanta por 1-0, aí leva a decisão para os pênaltis. No outro jogo da quarta-feira, o Manchester City foi até a Alemanha e venceu o Borussia Mönchengladbach por 2-0.
E o atacante brasileiro Gabriel Jesus marcou um dos gols na partida. Ele chegou à marca de 16 gols na competição desde sua chegada na Europa. Assim, ele igualou a marca de Romário e se tornou o 10º maior artilheiro brasileiro da história da Champions. Com a vitória, o City encaminhou a classificação. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 16 de março, jogando na Inglaterra. E essa edição fica por aqui. Você pode conferir nossas reportagens no YouTube. Daqui a pouco tem outras informações com a Daniela Paris. Tchau!